aqui com todo mundo aqui, né, presente, né, são 8 horas, 8h01 agora, nesse exato momento, e muita gente está aqui presente para assistir essa live sobre saúde intestinal. Por que a hidratação é importante para a nossa saúde, principalmente para a nossa saúde intestinal? Vocês vão entender aqui processos bem interessantes. Por que realmente você precisa beber água? E a água, ela tem que ser uma água de qualidade, que vai fornecer para o seu intestino primeiro passo. Por que é importante a gente hidratar o intestino? Porque parte dele, 70% do nosso corpo é água, tá? Só que boa parte da água que a gente ingere tem uma reabsorção no intestino grosso. Para pensar aqui. Se ela tem uma reabsorção no intestino grosso, significa que quando eu estou bem hidratado, por exemplo, eu consigo fazer o número 2 com mais facilidade. Eu não tenho intestino preso. Agora, quando eu não estou bem hidratado, o que acontece? Eu tenho menos água disponível no intestino grosso e eu tenho fezes mais ressecadas. Esse já é o primeiro ponto. Então, se você tem uma boa hidratação, uma água de qualidade, você já hidrata melhor o intestino. Então, ele flui melhor. Ele aumenta o movimento peristáltico. O que é isso? O movimento peristáltico é como o intestino vai funcionar ao longo do tempo. À medida que você vai envelhecendo, infelizmente esse movimento peristáltico ele vai diminuindo. Então, por isso que geralmente idosos têm dificuldade de beber água, eles não sentem sede. E geralmente, a maioria das vezes, tem intestino preso. Então, isso é importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você não está bem hidratado, as suas células, o primeiro lugar que se desidrata no nosso corpo é as células. É o primeiro ponto. 66% da desidratação ocorre a nível celular. Ponto. Então, quando você não está bem hidratado, 66% dessa água é perdida na célula. Quando você está desidratado demais por mais tempo, as células desidratam e depois vem um interstício, que fica entre as células e o sangue. Quando você tá. O sangue é o mais primordial, então ele desidrata por último. Quando você perde água, seria só no máximo 8%. Só que, como ele não pode ficar muito tempo desidratado, o sangue fica muito grosso, você pode levar a casos muito problemáticos de saúde quando você tem isso. Então, por isso que é importante. Quando você está bem hidratado, as suas células estão recheadas de água. Agora, você imagina que você vai no banheiro fazer o número 1 e o seu xixi está bem amarelo. Isso significa que as suas células já estão desidratadas. Quando elas estão desidratadas, as suas células elas precisam de água o tempo todo. O tempo todo você precisa de água. Não estou falando para você beber 1 litro de água a cada 1 hora, tá? Não é isso. Mas elas precisam sempre de água. Quando elas estão precisando de água e você não está ingerindo água e o seu xixi está amarelo, o que vai acontecer? Elas vão ir lá no seu intestino grosso, onde a gente tem a reabsorção de água, puxar a água das fezes que estão lá. Ou seja, quando você está fazendo xixi muito amarelo, saiba que as suas células estão puxando água das suas fezes. Ou seja, o seu corpo está bebendo água do seu cocô. Então para pensar. Não pode ficar desidratado, você tem que beber água. Ai, mas eu tenho aquela desculpa que eu não consigo beber água. Você não consegue, é mesmo. Mas beber cerveja no final de semana você consegue. Isso eu tenho certeza. Né? Mano, mas que isso, né? Ah, é porque água não tem gosto. Ah, mas cerveja é meio amargo, né? Então, a gente fica parando pra pensar, né? Quando ó, vou falar uma coisa pra vocês. Qualquer líquido que você beba sem ser água, ele desidrata você. Faz você tirar a água do corpo. Então, se você toma uma xícara de café, você vai lá e urina 1,5 xícaras de água do seu corpo. Então, lembre-se, tomou um líquido sem ser água, vai lá e beba água logo depois que você bebeu aquele líquido. É importante. Agora eu te pergunto, outra coisa muito importante, que a gente precisa manter o intestino bem hidratado, é a questão de você fornecer, além de água para o intestino, minerais importantes. Então, por exemplo, quando você bebe uma água que te fornece mais íons de magnésio, mais íons de cálcio, você consegue que esses eletrólitos, a gente chama de eletrólitos, absorvam mais no intestino grosso, no intestino delgado. Aí esses eletrólitos fazem o quê? Eles aumentam a absorção de água dentro da célula. É simples você entender. O que são esses eletrólitos?
Quando você tem uma água que fornece para você mais eletrólitos, como íons de cálcio, íons de magnésio, você consegue ter uma hidratação melhor. Você imagina que você passou uma desidratação, você teve dengue, por exemplo. O que o médico fala? Para você se hidratar bem. Mas quando você está com dengue, a primeira coisa que eles vão fazer para você é te dar soro na veia. Por que soro na veia? Porque o soro, ele tem vários minerais. Então ele tem magnésio, ele tem cálcio, que é importante. Então, quando você pega, por exemplo, uma água que ela é magnetizada e ela tem uma estrutura diferente para você conseguir absorver melhor, faz toda a diferença. Então, quando você coloca, por exemplo, um silocimol e ali dentro do aparelho da Timol, que tem o magnetizador e o mineralizador, você fala assim, peraí, eu tenho um top H+, e o silocimol ali, junto. Um vai magnetizar a água e o outro vai me dar minerais na água. Qual que é a vantagem disso? Para pensar. É como se você estivesse tomando soro. É tão bom aquela água, a qualidade daquela água, que ela faz com que você se hidrate mais. Porque o magnetizador vai fazer o seguinte, ele vai quebrar o cluster daquela água. Você tem moléculas de água. A água ela é formada por moléculas. Quando você estuda sobre água, você vai entender que cada molécula de água é formada por uma quantidade de clusters. Então, por exemplo, você pode pegar uma molécula de água que tem 10, 11 clusters. Ou você pode pegar uma água, por exemplo, magnetizada, que ela tem numa molécula de água 6, 7 clusters. Olha só a diferença. Uma molécula que tem 11 e uma molécula que tem 6, uma molécula que tem 11 é maior. E uma molécula que tem 6 é menor. Agora eu paro para pensar. Qual que vai entrar melhor dentro da célula? Uma que tem 11 ou uma que tem 6, que é menor? Isso é importante. O magnetismo faz isso, com que eu quebre esse cluster e essa água fica menor, essa molécula. Onde eu consigo permear mais dentro da célula. Por isso que é importante a qualidade da água. Outra, o que é uma água magnetizada? Ela tem uma tensão superficial mais leve. O que é a tensão superficial? É o quanto que essa água ela consegue ser leve para você. Então você pode pegar uma água que tem uma tensão superficial alta e uma água que tem uma tensão superficial baixa. Quando você magnetiza a água, você muda isso e a água ela fica mais leve. Então você consegue com que essa água permeie melhor dentro das células, principalmente nos seus vasos, nos capilares. Você imagina que você está em pé. Você pode ter certeza que a água ela precisa ir contra a gravidade. Se for uma água que tem uma tensão superficial muito forte, ela não vai te hidratar tão bem quanto uma água que tem uma tensão superficial mais leve. Isso é importante você entender. Então, a água que você bebe faz toda a diferença, já que 70% do seu corpo é água, e à medida que você envelhece, a quantidade de água no seu corpo cai. Então, se você quer envelhecer sem, com menos ruga possível, mantenha uma boa hidratação. Envelhecer é ficar desidratado. Se está desidratado, então você está precisando tomar uma água boa. Aquelas pessoas que têm muita ruga no rosto, na maioria das vezes é falta de água. Não bebe água direito. E mais de 30% dos brasileiros andam desidratados aí pela rua. Não bebe água direito e não bebe uma qualidade de água. Acho que qualquer água serve. Então, a gente parar para pensar nisso é extremamente importante. E o intestino, por ser o nosso segundo cérebro, você tem o primeiro cérebro aqui em cima, aqui, ó, toma várias decisões. A gente tem um sistema nervoso entérico dentro do nosso intestino. O intestino tem seu próprio sistema nervoso. Olha isso, o tanto que esse órgão ele é importante. 70% da sua imunidade está dentro do seu intestino. Aí você fala assim, peraí, não, eu bebo água, mas acho que eu bebo água o suficiente. Você pode até beber água o suficiente, mas qual que é a qualidade da sua água? Isso faz diferença. Você sabia que o seu sistema imunológico, para ele funcionar bem, ele precisa de uma boa hidratação? Sabe por quê? Quando você entra em contato com uma bactéria, por exemplo, o seu sistema imunológico vai atacar aquela bactéria, ou ele vai atacar aquele vírus, então depende. Como é que o seu sistema imunológico mata um vírus? Como é que o seu sistema imunológico mata uma bactéria? Um dos jeitos que ele mata a bactéria é produzindo água oxigenada. Parou para pensar que eu falei? O seu sistema imunológico produz água oxigenada para matar bactérias e vírus. Agora você é um sujeito que não bebe água direito.
e ainda não bebe uma água de qualidade, como é que anda seu sistema imunológico? Principalmente nesse tempo que está mais seco, que tem mais vírus circulando. Eu conheço um monte de gente que tá pegando gripe, dor de garganta, um monte de coisa. Aí eu vou ver a hidratação da pessoa, não hidrata muito bem, não bebe água. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo eu pergunto, que tipo de água que você bebe? Ah, eu bebo a água da torneira mesmo. Aí é um problema. Então por quê? Então a gente precisa parar para pensar no que entra dentro da nossa casa e o que sai. Então se você entra dentro da sua casa uma boa qualidade de água, isso é muito importante. Você consegue melhorar a saúde, não só a sua, mas a gente consegue melhorar a saúde de todo mundo que está ali dentro. Então, por isso que hoje é importante a gente investir numa boa qualidade de água, já que o nosso corpo é 70% de água. Entende? Vocês têm que parar e raciocinar. Você fala assim, mas espera aí, se eu investir numa boa qualidade de água hoje, os efeitos não vão ser só para mim. Olha que beleza, olha como é que é bonita a coisa. Você, sua mãe, sua irmã, seu tio, sua avó, não sei. Todo mundo aí. Aí você faz um bom investimento hoje, compra uma coisa que vai tratar a sua saúde. Mas todo mundo vai beber aquela água. Então você melhora a saúde de todo mundo. E a gente tem que pensar não só na gente, a gente tem que pensar no todo. Só que às vezes a pessoa assim, ah, mas não sei o quê. Não. Quando você pensa em saúde, a gente pensa na saúde das pessoas que vivem junto com a gente. Aí a pessoa começa a beber uma água boa, o que que acontece? Ela começa a melhorar, porque ela fica mais hidratada. A memória melhora, o sono melhora, a disposição melhora. Mas não é, como é que você sabe que a disposição melhora? Porque quando você está desidratado, você pode perder em até 30% do seu nível de energia. Não é, como é que você sabe que a pessoa melhora o sono? Para produzir melatonina, você precisa de H2O, você precisa de água. A pessoa desidratada não produz bem a melatonina, então não dorme bem, não tem um sono reparador. Olha só. Como é que a pessoa melhora das dores? Muito simples de entender. Quando você tem muita dor, isso significa que você tem citocinas inflamatórias. Quando você está bem hidratado, você melhora o perfil de citocinas inflamatórias. Melhora a dor. Porque quando você está desidratado também, você aumenta a estamina, que pode causar dor, que pode causar alergias. Olha só o quanto que uma água boa melhora tantas situações. Poderia falar muito mais coisa aqui. Tá vendo? Então, às vezes as pessoas não param para pensar no quanto que uma água pode fazer a mudança dentro da sua casa. E quando você começa a melhorar, é impressionante o que acontece. Você não quer mais tomar água em outros lugares. Aí você quer levar a sua água para os outros lugares. Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas vão chamar você de doido ou você de doida. Ah, mas você carrega água para quanto é lado da sua casa? O que é isso? Essa água sua tem ouro? Eu já escutei várias vezes isso, porque eu carrego a minha água para quanto é lado. Eu não consigo beber água dentro da academia. A água da academia para mim não desce. Então eu levo 2 garrafinhas cheias de água para mim daqui da minha casa. Eu tô no meu serviço, tô no meu consultório, eu não tenho filtro lá ainda. Eu vou colocar depois. Mas eu levo a água daqui para lá. Eu não bebo água que tem lá no consultório da torneira. E muita gente me critica, fala que eu sou doido. Não, eu só tô cuidando da minha saúde. Lembre-se disso. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas espera aí, o que que eu faço então? O ideal é você investir hoje em uma boa qualidade de água. Como eu falei de novo, para vocês, vou repetir, 70% do seu corpo é água. Mas não é, mas água é tudo. Não, água não é tudo, é 70%. E a sua alimentação? Eu sou nutricionista. Então, se eu não falar para você, se você achar que você não mudar pelo menos um pouco da sua alimentação, você só beber água, já melhora? Melhora. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Qualquer doença, qualquer doença que vocês pensarem, pensa em alguém que está bem doente da sua família ou alguém que você conhece. Se você entregar para essa pessoa uma boa qualidade de água todos os dias, ela melhora. Independente da doença. Porque você consegue levar mais hidratação e você consegue levar mais nutriente. Isso é importante. Aí quando você cuida da alimentação, aí melhora mais ainda. Porque você começa a comer mais comida de verdade, você para de desembrulhar e você começa a descascar mais. Esse é o foco aqui. A gente tem que voltar como as pessoas antigamente viviam.
Quanto mais comida limpa você ingerir, melhor. Quanto mais, grave isso aqui, ó. Quanto mais próximo da natureza o alimento, melhor ele é para você. Ponto. Quanto mais próximo da natureza o alimento, melhor ele é para você. Então vamos pensar aqui. O que é a diferença de alimento e produto alimentício? Você consome mais alimento ou você consome mais produto alimentício? Vai no mercado. Olha o seu carrinho. Como é que tá a lista de compras? Quer ver um exemplo? Qual que é mais próximo da natureza? Você consumir uma tapioca ou você consumir a mandioca, o aipim, a macaxeira? Qual que é mais próximo? Não estou falando que você não pode comer tapioca. Não é isso que eu estou falando. Estou falando qual que é a diferença. Qual que você tem que ter mais presente no seu corpo, na sua alimentação? Mais mandioca, porque ela está mais próxima, não passou por processo nenhum. A tapioca é a farinha da mandioca refinada, passou por um processo de branqueamento, onde vai cloro naquela tapioca, e isso prejudica, por exemplo, outras coisas. Mas não estou aqui para falar isso. Então, isso é importante. A gente cuidar dessa parte também. E quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida da qualidade da água, você vai cuidar da sua alimentação. Por quê? Porque tudo que você vai cozinhar, você vai usar que água? Da torneira? Não, você vai usar a água do filtro que você tem. A água magnetizada, uma água que tem mais minerais. A sua comida também fica mais nutritiva. Tá vendo como é que melhora? Uma coisa que vai se ligando à outra. Aqui, vai aqui. Assim. O corpo é assim. O corpo, ele tem uma interconexão entre várias coisas. Tem muita gente doente porque está com o intestino desidratado. Aí começa a melhorar a hidratação. Opa, mas a minha dor de cabeça sumiu. Ai, meu intestino preso agora está funcionando. Nossa, aquela dor que eu sentia na lombar passou? Você acredita? Só tomando água. Então, isso é importante. Aí você cuida da água, você cuida da alimentação, aí você começa a cuidar mais do seu sono, aí você dorme melhor. Quando você dorme melhor no outro dia, você acorda mais disposto ou mais disposta. Aí você tem mais energia, você consegue entrar numa atividade física. Olha que beleza. Olha como é que as coisas vão fluindo. Ai, eu não consigo, porque eu não tenho energia. Aí você começa a melhorar a água. Melhora a água, você consegue melhorar a alimentação. Você melhora a alimentação, você melhora o sono. Você melhora o sono, você tá mais descansado, você consegue fazer atividade física. Opa, que beleza. É um vai ligando o outro. Aí você consegue melhorar o seu emocional. Você consegue administrar mais o seu estresse. Então, tudo é interligado. Então, você que está aqui, escutando isso aqui agora, ou você muda, ou você muda agora, ou você vai esperar quando? A que instalar uma doença? E aí? O ideal é prevenir, é sempre prevenir e não remediar. Não adianta depois que você já está com câncer, depois que você já está com uma doença, a água vai curar? Às vezes não. Ou às vezes pode melhorar, mas ela sempre vai ter um impacto. Então é muito melhor você corrigir antes, você prevenir do que você remediar. Porque tem um velho ditado que é assim: a saúde, ela vai a cavalo, mas quando você quer recuperar ela, ela vai volta a pé. Volta devagarzinho, caminhando. Aí você acha que você vai resolver seus problemas em 30 dias. Não, porque agora. Não, 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 não. Com calma aí, gafanhoto. As coisas são devagares. Não se constrói um prédio em 8 dias. Às vezes um prédio leva 3, 4 anos para se construir um prédio. Então, é gradativo. Então você tem que ter paciência também. As mudanças ocorrem aos poucos. Ou você muda agora, ou você espera aí, fica sentado aí esperando. Espera para ser uma doença, uma diabetes, uma hipertensão. Você vê, ó, vou dar um outro exemplo, tanto que é importante a água. Pessoas que têm hipertensão arterial, o que é hipertensão arterial? É uma vasoconstrição, o vaso fica apertado para mandar mais fluxo de sangue, de oxigênio para os lugares. É assim que funciona. Aí você tem um aumento da sua pressão. Quando você quer melhorar a pressão, o que você pode fazer? Muita gente às vezes tem oscilações de pressões porque não está bebendo água direito. Aí você tem uma vasoconstrição por falta de água. Quando você bebe água, você faz uma vasodilatação, melhora o fluxo. Você diminui a hipertensão, você diminui. Olha isso. Mas só que você não dá a bola para isso porque você não sabe, mas você está aqui para aprender. Então raciocina comigo. Olha a importância de uma água boa.
Aí você fica pensando, opa, peraí, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que melhorar a água? Tem. Pôr uma água magnetizada, melhorar uma água que tem mais minerais, aí eu vou melhorar a minha alimentação, aí eu vou dormir melhor, eu vou entrar numa atividade física. E se você está aqui hoje, em pleno século XXI, e se você não faz nenhuma atividade física, tá precisando levar umas palmadas. Se você não faz. Ai, eu não tenho tempo. Ai, meu Deus do céu, minha vida é muito corrida. Não existe isso. Não tem tempo. Todo mundo tem. É 24 horas por dia. Esse é o seu recurso mais importante da sua vida. É tempo. Não existe outro. O que é o mais importante para você? Ai, mais importante para mim é Deus. Não, não é. É o seu tempo. Não adianta nada você falar que Deus é importante para você se você não tira nem 10 minutos para fazer uma oração. O que adianta? Aí você só fala da boca para fora. Então, seu tempo é importante. Tempo é importante. Então, você é um recurso que é limitado. Todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem 25, 26, 27. Independente da sua conta bancária. O cara mais milionário do mundo tem 24 horas por dia, igual você tem. 8 horas por dia ele passa trabalhando, 8 horas passa dormindo. 7, 8 horas. As 8 horas que sobra, você tem que administrar elas. E aí funciona. Aí você começa a ter resultado. Só que às vezes você passa muito tempo no celular, mexendo na internet. Você tá ali almoçando, em vez de você almoçar um pouquinho mais rápido, você leva 1 hora para almoçar, porque você fica mexendo no seu celular. Aí você fica comendo. Então, tempo é importante. Quando você dedica alguma coisa, você tem que ter tempo, tem que ter recurso para isso. Só que às vezes as pessoas acabam achando que isso é. Tudo tem um preço, tá? Tudo tem um preço, lembre-se disso. A sua saúde tem um preço. Você paga. Ah, mas para mim ter saúde é caro? É. Ter saúde não é barato. Mas eu vou falar para você, é muito barato. Quanto custa um dia na UTI pra você ver? Vai lá pra você ver. Aí você vai pensar, opa, peraí, não, peraí, é melhor cuidar da minha saúde, sai mais barato. Às vezes um dia na UTI é R$ 1.000, R$ 1.200. Às vezes você não gasta nem R$ 500 pra ter uma alimentação saudável por mês. 500, R$ 600. Entende? Então, tudo é questão de você parar pra pensar. E ver, opa, eu vou mudar minha água agora. Opa, isso é a primeira decisão. Nunca que faça tudo de uma vez. Você não vai, de repente, trocar água e já vai trocar alimentação, você já vai. Não. Vamos por partes. Vamos trocar água. Opa, já melhorei isso. Passou um tempo, tô melhorando a alimentação. Ó que beleza. Opa, que legal. Agora eu vou começar atividade física. Mas a pessoa quer começar tudo de uma vez e não dá. Lembre-se, vamos por partes, devagar. Troca a água, vê a melhora que você tem, olha para você ver, você está se hidratando melhor, uma água de qualidade. Pô, você melhorou. Agora vamos melhorar a alimentação. Opa, junto com a água, agora melhorei mais ainda. Eu vou fazer atividade física. É isso. Olha que beleza. É assim, por partes. Né? É assim que funciona. Então, gente, é importante a hidratação, né? Para o intestino, para a sua saúde, para as suas células, tá? É importante. Se você quer manter uma boa saúde a longo prazo, uma boa hidratação. Se você não quer envelhecer tão rápido, a hidratação é importante para diminuir rugas. Aquelas pessoas que bebem muita água, mais água, quantidade certa, tem menos ruga a longo prazo. Isso é bom, que beleza. Você pode evitar tantas coisas só com água. Só que as pessoas não dão bola. Por quê? Porque quando você só fala, é muito bonito eu vir aqui falar para vocês. Que lindo. Olha só, o Nutri falou. Lindo. Se você não aplica, é lindo. Mas só que quando você aplica e você tem resultado, aí você acredita. Você às vezes pode não acreditar em mim aqui agora. Mas quando você aplica e você vê melhora, aí sim você vai começar a falar para as outras pessoas. Só que você tem que testar. Tudo que eu passo para os meus pacientes e tudo mais, tudo que eu faço, eu já testei em mim antes. E eu sei que funciona. Então, quando eu passo para eles, eles podem ficar tranquilos que eu já fiz em mim. E eu sei que funciona. É assim que funciona. Ponto. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Meu tempo já está curto aqui, eu já tenho que terminar. Primeiro passo, vamos trocar a água que você bebe. Busca uma água de qualidade. Uma água que tem mais minerais, por exemplo, como o Top H mais fornece. Uma água que seja magnetizada, que ela melhora a tensão superficial dessa água. Aí você tem uma boa hidratação.
você diminui a acidez do corpo, você melhora a alcalinidade do corpo, isso é importante. Segundo, busca uma alimentação mais saudável. Comece a comer aquilo que a natureza fornece. Deixe para comer menos produto alimentício de vez em quando. Terceiro, busca uma atividade física. Você tem que fazer atividade física. Qual atividade física? Pode ser musculação, pode ser andar de bike, não sei, procura aquilo que você gosta. Não faça aquilo que você não gosta. Porque se você não faz atividade física, até 2030, a Organização Mundial da Saúde falou que vai morrer mais de 500 mil pessoas por falta de atividade física. Espero que você não seja uma dessas 500 mil. Espero que você, até amanhã, você já mude isso. Opa, amanhã eu já vou mudar. Então você vai melhorar a sua atividade física. Você vai começar a dormir melhor, mais cedo. Melhorar o seu sono. Quinto, você vai buscar administrar seu estresse. Não ficar muito estressado. Não é, não é acabar com o estresse. Você não vai. Você vai administrá-lo. Você vai saber lidar com ele. Ter mais resiliência a isso. É assim que funciona. E, por último, ter uma exposição solar, que isso é importante para você. Levanta de manhã, toma um pouquinho de sol ali à noite. Isso faz toda a diferença. Ó, toma um pouquinho de sol ali de dia, ó, que você levantar de manhã, não à noite. Perdão, errei. Já muda. Põe essas 5 coisas em práticas. Você vai ver que dentro de 15 dias, vocês fazendo isso, a saúde de vocês melhora praticamente, da água pro vinho. Só 15 dias, 2 semaninhas, que não é nada. É muito rápido. E aí você vai melhorando. Cada dia que você vai fazendo melhor, você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Aí você vai mostrar isso para as pessoas, o quanto que você melhorou. Certo? Então, gente, para mim finalizar aqui, muito importante. Cuidar da água que você bebe, da sua alimentação, da sua atividade física, dormir bem, se expor ao sol, administrar o estresse de vocês. Fazendo isso, você já está cuidando do seu intestino. Porque tudo passa pelo seu intestino. Lembre-se, tudo passa pelo seu intestino. Então, tudo aquilo que você ingere vai afetar o seu intestino, positivamente ou negativamente. Então, as escolhas são de vocês. Tudo você tem escolha. Você pode escolher agora fazer o que eu falei aqui para vocês, como você pode escolher não fazer. Tudo é escolha. Olha só que beleza. Ah, sem reclamação, você escolheu não fazer. E eu escolhi fazer. Qual que é mais difícil? Ser gordo é difícil. Ser magro também. E aí? Qual que você quer? Qual que é a dificuldade que você quer? Procure isso. Tudo na sua vida são escolhas. Escolhas vai fazer todas as diferenças. Ou vai vir consequência negativa, ou vai vir consequência positiva. Certo, gente? Uma excelente noite para vocês aqui. Eu vou encerrar, vou passar para a Cláudia aqui, para ela falar com vocês também, tá? Porque é muito importante. Né, Cláudia? Maravilhoso, como sempre, né?